Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dia 10 de abril, quarta-feira da segunda semana da Páscoa, estamos aí meditando o Evangelho de São João e hoje, sem dúvida alguma, uma das passagens mais belas da Sagrada Escritura, que começa nos dizendo: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa extraordinária. Veja, Deus ele nos deu seu Filho único, pelo mistério da encarnação, toda a obra de redenção que Jesus fez para nós. Só que tem um detalhe. Veja, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. A kênose, o rebaixamento de Jesus, a sua entrega na cruz, a sua paixão, morte, glorificação ao céu, ressurreição e glorificação ao céu, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre cada um de nós, é uma obra estupenda. Agora tem um detalhe: como eu acesso isso? É assim, né? A gente pode, por exemplo, fazer uma comparação. Às vezes nós vemos, por exemplo, coisas maravilhosas, cursos, por exemplo, na internet, cursos bons, né? E como é que você tem acesso àquele curso? Ora, alguns cursos, a maioria dos melhores cursos são pagos. Então, você precisa pagar para aquele curso e quando você paga ao dono do curso, aos organizadores do curso, é liberado uma senha para você, para que você tenha acesso a esse curso. É assim, você não consegue acesso àquele curso se você não tiver um login. É preciso ter uma senha, é preciso ser concedido a você um acesso. O que Jesus está dizendo aqui nesse evangelho, que o acesso a essa salvação de Cristo, ele se dá mediante a fé. Ele se dá mediante a fé. É pela fé que nós temos acesso a isso. Veja, para que não morra todo que nele crê. O acesso à vida nova, o acesso à salvação de Cristo, o acesso ao benefício de tudo isso que Jesus fez, que essa salvação ela me alcance, a condição para isso, o login, a senha é a fé. Só que, ao contrário dos cursos da internet ou qualquer outra coisa que você precise de acesso, você tem que pagar, aqui é de graça. Deus só requer de nós a fé. É mediante a fé que a gente consegue acessar tudo isso. Agora, atenção, irmãos. Por quê? Porque a fé não é um conceito emotivo, como algumas pessoas pensam. Não, a fé é algo racional. Como assim? Racional? Sim, a fé é algo que passa pelo intelecto. O Catecismo da Igreja nos ensina que a fé é a adesão do nosso intelecto, da nossa inteligência, que aqui está as faculdades superiores da alma do homem. Nós aderimos com a nossa racionalidade, com a nossa inteligência a um Deus que se revela, a um Deus que falou. Isso é fé. Fé não é sentimentalismo, fé não é emoção, a fé não é algo que, eu tô sentindo fé. Mas aí amanhã pode ser que você não esteja sentindo fé, porque fé não é sentimento. Assim como o amor também não é um sentimento. Amor é uma decisão.
né? A gente até pode sentir dentro da decisão, mas ele não é necessariamente sentimento, assim como a fé não é. A fé, ela é algo razoável, é algo que passa pela nossa inteligência. E o acesso à salvação de Cristo se dá a isso. E por que isso é importante? Bom, isso é importante porque isso desbanca qualquer conceito pueril de fé. Por exemplo, nós podemos dizer aqui, muitos cristãos, infelizmente, ainda tratam a oração como se fosse magia, né? Como assim? A oração, ela não é magia. Por exemplo, as pessoas muitas das vezes vêm pedir oração, né, não querendo mudar de vida. Ora, essa oração seria uma oração mágica se resolvesse o problema do outro. Por quê? Porque a oração, ela requer mudança de vida. A oração, ela requer o quê? A fé. E a fé, ela obra pela caridade, como nos ensina São Paulo. Ou seja, a fé, ela age pela caridade. Em primeiro lugar, a Deus, e por causa de Deus, nós precisamos amar todos os irmãos. Isso é a fé genuína, autêntica, uma fé que obra pela caridade. Não é um conceito de fé pueril. Volto a dizer, né? Às vezes as pessoas estão lá, não querem mudar de vida, né? Não querem, e normalmente eu costumo fazer algumas perguntas básicas, né? Quando as pessoas vêm procurar auxílio para as suas aflições. As perguntas básicas são: você vai à missa? Você confessa? Comunga? Tem os sacramentos? Você é crismado? Né? Você tem um sacramento do matrimônio, se for um casal? Ora, porque esses são os meios ordinários que Jesus quer nos tocar, né? Então, como poderia fazer uma oração sobre essas pessoas, pedindo que Deus transformasse tudo, né? Essa oração, ela deve ser necessariamente uma porta de abertura, um tocar de Deus na vida daquela pessoa, para que elas se abram à verdadeira cura que se dá pelos sacramentos. Esse é o caminho, entende? Não que Deus não possa fazer através de uma oração. O que Deus na realidade quer fazer é tocar os corações para que as pessoas coloquem a sua vida em ordem diante de Deus. E ali, mediante a vida sacramental, mediante a fé verdadeira que obra pela caridade, né, vivendo a vida da graça, vivendo a vida litúrgica, vivendo os sacramentos, os mandamentos, professando o credo, né, e exercitando tudo isso na oração. Veja aí que eu falei as quatro partes do Catecismo da Igreja Católica. Que programa de vida maravilhoso! O Catecismo começa nos dizendo, na sua primeira parte, sobre o que nós devemos crer, o credo, a fé. Depois, ele nos insere dentro da vida litúrgica e sacramental. Depois, ele nos diz o que nós devemos fazer. Seguir os mandamentos. E por último, na quarta parte, o Catecismo nos fala da vida de oração, que é a mola propulsora que vai colocar tudo isso em movimento. Que coisa maravilhosa! Aí está o programa de fé, né? Qualquer coisa que burle isso, qualquer coisa que entre além disso, não passa de coisas exteriores e meramente supersticiosas até, né? Porque também tem orações supersticiosas que não requer mudança de vida. Não, nós não fazemos isso. Nós seguimos aquilo. Jesus está dizendo: Deus amou de tal modo o mundo que ele enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, Jesus fala numa segunda parte do Evangelho: ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Por quê? Porque as suas obras eram más e quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Nós experimentamos isso todo dia. Aqueles que são de Deus verdadeiramente, né? Quem se agrega àquele que é de Deus é aquele que quer Deus. É aquele que quer viver a sua vida na luz. Mas aquele que quer viver a vida nas trevas, ele foge daquele que é da luz. Você deve experimentar isso na sua vida do dia a dia. Quem são as pessoas que se aproximam de você, se eu e você somos pessoas de Deus mesmo?
que vivem os mandamentos, que querem viver na luz e que denunciam as obras das trevas. Ora, é inevitável de que quem queira viver as obras das trevas não vai querer ficar perto de você. Com isso, a gente pode constatar, por exemplo, a grande ruptura que há entre parentes, amigos e situações e tantas outras realidades, porque quem quer viver as obras da luz, né, não se mistura com os das trevas, e vice-versa. Quem quer viver as obras das trevas não cola com quem é da luz. É isso que Jesus está dizendo nesse evangelho. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu preciso te dizer, encerrando essa meditação, que não insista com aqueles que não querem viver a vida da graça. Deixe-os. Como assim deixe? Mas a gente não tem que tentar salvar a todos? Sim, mas nós não precisamos tentar viver a vida deles para estar colado com eles ali, como se nós fôssemos o salvador da pátria. Não, Deus está trabalhando. Deixe-os. Deixe-os ir, né? E reze por eles. Esteja sempre pronto para poder ajudar, sempre que necessário, sempre para estender um ombro amigo, mas não ache que é possível, porque não há conciliação entre as obras das trevas e as obras da luz. Não é possível sadia convivência entre quem quer viver as trevas e quem quer viver a luz, né? Num determinado momento a gente acaba vivendo aquela palavra de Jesus. Vocês pensam que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer divisão, eu vim trazer espada, né? É nesse sentido que Jesus está falando, porque muitas das vezes não é possível a sadia convivência, porque um quer viver a fé, e a fé obra pela caridade, e o outro não quer viver a fé, o outro quer viver nas trevas, e convivência sadia entre trevas e luz não é possível. Peçamos ao Senhor a graça do grande discernimento, de saber quando é hora de deixar o outro caminhar, quando é hora de ajudar, quanto nós precisamos do discernimento dos Espíritos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.